ele vai desligar. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Final de dia. Sejam bem-vindos à Live na Amador, depois de um tempinho aí fora. Obrigada por estarem com a gente. Vamos mandar aqui nossos aviõezinhos e vamos fixar nosso comentário aqui sobre a nossa live de hoje. Vamos falar hoje sobre a diferença entre ouvir e escutar. Vamos lá. Olá para quem está entrando, para esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar. Marlene já vai começar a entrar aqui, que é a nossa convidada. Engraçado, meu. Oi, Elza! Bom você aqui. Marlene. Olá, Café Amarante, Ari, que bom. Obrigada por estar aqui com a gente. Saudade de vocês, pessoal, muitas saudades. Correria tremenda aqui no escritório, mas tá tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui. Iniciar nossa live de hoje. Muito bom, né? E queria agradecer a presença de vocês estão aqui com a gente depois de um tempo. E contar um pouquinho sobre a Live na Amador, né? A gente nem sempre fala, né, sobre as nossas partes realmente direcionadas para projeto e obras, né? Nós falamos muito sobre os relacionamentos humanos, na verdade, e que a gente preza muito e que faz parte das empresas, dos relacionamentos profissionais, né? E hoje é algo que vale muito a pena a gente falar, né? Porque a live de hoje eu vou estar aqui com uma pessoa super especial, uma amiga e uma profissional que eu admiro demais, que é a Marlene Costa. Eu já vou chamar você aqui, Marlene, para dividir a tela comigo. E a gente vai falar sobre a diferença entre ouvir e escutar. Será que é a mesma coisa? A gente vai ver que não. Então eu vou chamar ela aqui para dividir a tela comigo. Aqui. Dela. E você vai poder ouvir a partir de muita coisa que ela tem para ensinar para a gente. O que você pode aprender nas suas relações de trabalho, como chefe, como colega, como até um cliente, né, Marlene? Oi, Tudo bom? tudo. Estou brigando aqui com fone de ouvido. Eita! Normal, normal. Normal, Normal, né? normal. Você tá Ai, bem? ai. Tô bem, sim, tô bem. E você? Tudo bem também, graças a Deus, tudo em ordem, tudo certo. Ótimo. Eu tô mandando aqui, Marlene, os meus aviõezinhos. Pessoal, se Ok. vocês puderem mandar para quem vocês, enfim, puderem, podem, de repente, achar interessante para quem, enfim, trabalha em empresa, para quem tem empresa, para quem. Eu acho que isso a gente aplica para a vida, né? A gente dá aqui um determinado formato, mas o que hoje, né, Marlene, a gente vai compartilhar com o pessoal, a gente é para tudo, é para a vida, né? Tá me ouvindo bem? Tá dando um pouco de interferência, mas tranquilo. Aqui sou eu me organizando, que eu acho que eu me embananei. Quando você a gente vai falar um pouco dessa questão do que é automático. Eu sempre fui acostumada a um determinado celular.
Aí entenderam que eu precisava de um celular melhor. Só que não é só um celular, é uma tecnologia diferente. E eu estou em processo Aham. de treinamento. Aí você liga um botão e um monte de coisa liga junto, entendeu? E aí a gente vai se adaptando. É verdade. É isso aí. Ah, é normal, a gente tem que tentar adaptar, né? Com Marlene, certeza. eu vou fazer uma introdução breve sua aqui para o pessoal, só para quem não te conhece, te conhecer um pouco, né? E para quem já te conhece, te conhecer ainda mais, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. E aí você vai complementando, tá? Tá legal. Beleza. Gente, a Marlene Costa, ela é psicóloga e ela é counseling de carreira. Falei certo? Counseling? Counseling. Counseling. Ixi, já? Easy. Counseling. Depois, pessoal, para quem não sabe, a Marlene vai explicar, tá bom? Eu vou fazer um mistério aqui. Pessoal, a Marlene, ela fez a faculdade de psicologia, mas ela enxergou que a área para ela atuar era algo que ela gostava muito, era a parte de RH. E isso, né, Marlene, de alguma forma conciliou naquela questão de fazer supervisão, enfim, para atuar na área clínica. Então, ela acabou optando por fazer atuar na área de RH. E junto disso, ela acabou, na verdade, também atuando em grandes empresas, e isso estava muito alinhado, né, com a parte onde ela atuava, que era a parte de RH. E aí ela começou, né, a se embrenhar num caminho onde ela lidava muito com as pessoas, com os colaboradores das empresas, enfim. E isso ela foi fazendo uma carreira baseada nisso e não na parte clínica, né? E hoje, na verdade, ela é counseling e ela também tem, ela está fazendo a pós-graduação, né, especialização, né, Marlene, em neurociência e Isso. psicologia aplicada pelo Mackenzie. E ela faz um trabalho, assim, muito legal. Eu estou falando super resumido, né? Um trabalho muito bacana na ESPM, que é atendimento orientado, né, de dúvidas sobre carreira, tudo relacionado à carreira, né, Marlene? Isso. Como você falou, eu não fui para a área clínica. Normalmente, quando a gente faz psicologia, a primeira ideia é o atendimento clínico. E eu fiz a opção de ir para a área de recursos humanos. Esse é um aspecto positivo, do ponto de vista que dá a possibilidade de falar assuntos relacionados ao mundo das organizações, né? E até pensando naquilo que a gente tem em comum, que é o lado do Empretec e todo o grupo de pessoas que participam da rede que nós temos em comum. Só que chega um Aham, momento que você fala, ó, eu vou mudar. E eu tomei essa decisão, foi em 2014, uhum, onde eu percebi que eu já tinha fechado um ciclo, e é um ciclo que eu comecei lá quando eu terminei a faculdade, foi ininterrupto, e eu comecei a migrar para esse aspecto mais individualizado, que é poder atender as pessoas individualmente, porém sob essa perspectiva que é decisão de carreira, do porquê que você toma determinadas decisões, que tipo de áreas em que você pode atuar e discutir esse contexto, que pode ou não estar relacionado às organizações, né? Porque, afinal de contas, a legal. gente pode atuar em várias áreas. Que bacana, né? Eu lembro que foi com você que foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, na atividade de counseling, e eu achei muito, muito interessante, assim, é muito bacana. Assim, pelo menos no meu universo, eu nunca tinha escutado, e eu acho uma atividade muito, muito bacana mesmo, né? Eu acho que é É, algo, enfim, importantíssimo. do ponto de vista desse nome, a gente está falando de uma abordagem. As pessoas hoje ouvem muito a ideia do coaching, né, que é uma forma de desenvolvimento humano também. Por Uhum, que a opção do counseling? Aqui está muito relacionado ao meu perfil, porque eu me vejo muito mais nessa abordagem, e a outra questão também por entender que tem uma amplitude para falar de carreira, é muito mais abrangente para falar sobre carreira, porque você está tá, falando sobre a perspectiva de passado, presente e futuro. E aí você tá, pensa na pessoa na sua totalidade. certo. Muito legal.
Marlene, ficou meio escuro aí. É da tela ou é do o ambiente aí? Parece que ficou. Seu rosto ficou escuro. É uma boa pergunta. Pode ser eu no meu processo de tecnologia que eu aperto e alguma coisa acontece aqui. Ó, agora se chega mais perto, fica um pouco mais claro. Mas Então tudo dá bem, uma vamos. diminuída. O importante lógico que é bom te ver, mas te ouvir é mais importante ainda, né? Beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos contar para o pessoal rapidinho como é que a gente se conheceu. Você quer falar ou quer que eu fale? Bem, a gente se conheceu na Empretec, né? Aliás, minto, não foi na No Empretec, foi grupo nas T. reuniões. Exatamente, foi nas reuniões do Grupo Teco, que tem como a questão do Empretec. Estou vendo ali a Elzinha, que é uma das pessoas que faz parte do nosso grupo. É, E aí aconteceu que o ano passado eu fiz a sugestão para o grupo, né, da possibilidade de fazer um trabalho de desenvolvimento com os participantes. Algumas pessoas toparam, você foi uma dessas pessoas, e aí a gente acabou, né, não deu para ser lá no grupão quando eu fiz a apresentação para todo mundo, e a gente acabou fazendo um teco a teco, né, individual, e eu dando um retorno para você e para o Francisco. e foi muito legal. Foi até vinculado, né, à Mostra Morar Mais, até, né, que você foi muito Uhum. bacana, foi muito prazeroso. E, gente, eu posso contar aqui como um depoimento que a Marlene fazendo, né, a minha análise, né, tanto o meu estilo de comunicação como o do Francisco, nós percebemos que nós somos, né, temos comportamentos, não vamos dizer opostos, mas são diferentes, mas que de uma forma são complementares, né, Marlene? E foi assim, foi de uma boa reflexão para nós, até para nós avaliarmos, assim, lapidarmos a nossa é, forma de atuar no escritório, né? A gente explorar mais as nossas potencialidades e melhorar, né? De repente, algo que a gente sempre pode melhorar, né? Foi muito bacana. E aí, né, Marlene, a gente, né, pensando em fazer uma live, a gente, muito, lógico, a questão da comunicação tinha que acontecer mesmo, né, porque eu enxergo, né, quando falo em você, me vem muito isso, a questão da comunicação, se expressar bem, e a gente aqui também no escritório, a gente percebe que muitos dos processos, né, tanto da quando a gente já fechou um projeto, de desenvolver isso ao lado do cliente, dele entender o projeto, entender o nosso processo de trabalho, como isso não é importante, é fundamental, né, para o cliente se sentir confortável naquele percurso, que não é um percurso curto, é um percurso de médio a longo, né? É um serviço que se vende e são ideias, né? São coisas que vão se concretizar. E a gente precisa realmente deixar o cliente mais seguro possível. E a, né, nossa visão, né, muito abrangente de tudo isso, eu tenho uma visão muito abrangente, começando a projetar isso para colegas de trabalho, para relações de trabalho dentro das empresas, porque a gente também faz muito trabalho para a empresa e a gente sempre enxerga a empresa como um organismo, não só fazer projeto, mas sim ter as relações e tudo mais. É isso que faz as empresas prosperarem, crescerem, né? E aí a gente teve essa ideia de falar sobre a questão ouvir versus escutar. Será que é a mesma coisa? Como é que isso se dá? Como é que a gente tem que fazer para poder entender o cliente ou entender o colega, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, meio que um processo de entendimento e de comunicação, para que, de repente, vocês consigam trazer isso para vocês e da forma que for, e que traga, enfim, um benefício para todos. A ideia a gente é sempre trocar, né? Eu vou só ler aqui rapidinho, tem um comentário da Elsa. Gente, vocês me perdoem se por um acaso eu falhar aqui em alguma mensagem, me sinalizem, tá bom? Marlene, desculpa, a Elza falou que quer fazer um teco a teco com você. Acho o seu trabalho muito interessante e valioso para profissionais que estão em mudanças de carreira. Diria que é fundamental, viu? É isso mesmo, Elzinha. E eu que estou te devendo, porque você já fez o convite, mas acabou que a gente não agendou. Então, agora, depois dessa cobrança em público, tipo assim, vamos já marcar.
É isso aí. Ai, eu só aproveitar antes da gente começar, Marlene, eu queria mandar um beijo aqui. Ó, a Márcia acabou de entrar, eu vi que o Luiz entrou, a Sabrina, uma amiga minha, entrou aqui, minha cunhada Ana Paula entrou. Gente, beijo enorme para vocês. Desculpem se eu não puder falar na hora, tá bom? Eu vou mandar Vamos lá? beijinho também. Eu vou mandar beijinho também. Banda! Tem uma amiga minha, a Lúcia, entrou também, que é muito legal vê-la por aqui. Bem-vinda, Lúcia. Super obrigado, viu? Então vamos lá. Eu vou falar o tema aqui, Marlene, aí você vai destrinchando e eu vou falando algumas coisinhas, tá bom? Tá? A gente fez o nosso bate-bola, como a gente, de alguma forma, criou sinergia, né? Legal, ótimo, muito bom. Muito bom ter você aqui, viu? Estou muito feliz. É Vamos mesmo. lá. Se somos diferentes, se somos diferentes, por que agimos sobre o nosso ponto de vista? Ou seja, Ai, né? A gente tem que ter um olhar. a primeira tendência é sempre a gente imaginar sobre a nossa perspectiva, né? Então, muitas das vezes a gente se pega naquela situação em que a minha forma de enxergar é a melhor forma. E muitas das vezes a gente entende que pode ser a única forma ou que é a melhor forma. E aí a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, né? Porque a gente precisa parar para perceber de que existem diferentes perspectivas. A forma como eu enxergo é diferente da tua. E isso é em função de muitas coisas, não só por causa das nossas histórias, né, das nossas vivências, das percepções que nós temos a respeito das coisas, dos valores. Então, tem muitas coisas, e com isso não dá para a gente pensar que é a nossa forma, a melhor forma ou a única forma de pensar. Legal. E quando a gente. Assim, uma coisa que eu sempre notei isso, né, há uns tempos atrás, a gente sempre tem muito, né, a necessidade, às vezes, de mostrar a nossa experiência, né, quando a gente está falando com um cliente potencial, e às vezes a gente fala mais do que a gente escuta, né? E é importante a gente escutar muito o universo do teu cliente, o universo do teu colega, o que ele está passando, para a gente ter essa disponibilidade, né, realmente para escutar, de poder desenvolver aquela conversa, né? Você poder construir um repertório, né? Não é nem um repertório, mas poder construir uma estrutura de fala, né? É, adaptada não, mas de forma que a pessoa receba bem e que seja que se encaixe, né, naquele universo, né? Uhum. E aqui deu um pouco, cruzou um pouco a informação, né? Não consegui direito. Tá. Quer que eu Mas quando repita? não, você falou sobre a perspectiva do cliente, né? Quando você atende o cliente, foi isso que você falou? Isso mesmo. Uhum. Eu acho interessante o que você coloca, que você tem um lado, quando pensa sobre você, na tua formação, no teu expertise, você tem toda uma orientação que você pode dar todo o suporte para aquela pessoa que está te procurando, para que você o oriente da melhor forma e que você proponha as melhores soluções para ele, de acordo com aquilo que você entende, que é um lado técnico, mas é um lado também de experiência, de prática. A questão é, nem sempre aquilo que você está imaginando como a melhor solução é o que de fato possa estar atendendo a necessidade daquela pessoa, porque o motivador dela pode ser um outro diferente, né? Aquilo que Aham. ela, porventura, está querendo seja diferente daquilo que você possa estar propondo para ela. E nesse aspecto é muito importante não parar
para entender o que que essa pessoa de fato está querendo falar para você, né? O que que é o porquê daquela necessidade, o porquê daquele desejo, daquela determinada coisa. Então, de alguma forma, você tem que parar para escutar e entender o que que essa pessoa está pedindo para você e que não é necessariamente aquilo que você possa estar imaginando como solução, como resposta. Sim, é exatamente. E saber separar muito bem essas coisas, né? Eu acho que esse tipo de conhecimento é muito importante e acho que muitas vezes também a própria maturidade, né? Acho que do profissional também, né? Acho que tudo, a vivência, né? Isso vai fazendo também a gente entender. Agora, a gente adquirir um conhecimento, né? Essa consciência, isso é maravilhoso, porque você não começa também a ter julgamentos próprios, seus, assim, que são inadequados, na verdade, né? Então, você ter esse tipo de consciência, acho que é muito importante. A, a Márcia colocou aqui, ela colocou assim, Marlene, o Cortella faz uma analogia com o ponto de vista, ou seja, o ponto que você está olhando para a situação, isso faz a diferença. É verdade, né? Hum, Que aí faz a gente sim, ter esse entendimento, né, Má? É verdade. hum, Eu concordo. sim. Que é como, Marcia, é muito a questão da perspectiva, né? A forma como a gente olha a situação. Má, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Oi, você está me ouvindo? Agora tô, voltou. Pessoal, vocês estão ouvindo a É, Marlene? Estão me ouvindo? que aqui para mim deu a impressão que congelou. E é engraçado, a sua tela ligou e depois ela clareou e depois escureceu novamente. Sem comentários. Eu não vou mexer É aqui, muita porque tecnologia, gente. é muita tecnologia para capacidade humana. Não, tranquilo, vai, É, vambora. É. Não, beleza, agora eu tô te é, ouvindo legal. legal. Ai, É, legal. E aí, deixa né? eu. E aí a gente tinha, né, você falava esse tipo de postura de falar muito, né, às vezes a respeito do nosso trabalho, o que nós entrar naquele automático, né, que até o que a gente vai, tá todo mundo rindo aqui, ó, da tecnologia, ó. É, quando a gente começa, né, a querer falar muito, a gente entra no meio que no automático mesmo, né, mas a gente precisa, na verdade, sair disso, né? Porque se a gente quiser ter esse entendimento, a gente precisa parar realmente para ouvir, né, a pessoa, seja seu cliente, seja seu colega, né? A gente precisa ter realmente essa leitura e sair da quarta marcha lá, voltar na primeira e caminhar direitinho, né? Voltou! É, Caiu. caiu, voltou, vamos indo. Vão indo. O que você coloca é muito importante, porque quando você dá a ideia desse automático, cada pessoa que chega, né, pensando sobre a tua realidade de trabalho, a pessoa vem com uma necessidade que pode ser um projeto de casa, pode ser um projeto de escritório, pode ser um projeto de consultório, quer dizer, seja de que natureza for. A questão Uhum, você não tem uma resposta única. A pessoa que está ali na tua frente, ela tem uma necessidade que é diferente, né? Por mais que você possa ter técnicas que te levem a você propor para aquela pessoa a melhor solução, a questão é, a pessoa que está ali é diferente. E quando a gente fala, exatamente. né, nesse aspecto, eu acho que o maior cuidado está nesse sentido, entender que não é a técnica que vai se sobrepor,
e sim a questão da pessoa que está ali na tua frente, com uma determinada necessidade, que você tem que ter uma abertura para poder escutar e compreender o que essa pessoa está te pedindo, para que aí, a partir daí, você consiga pensar em todo o teu repertório, em todo o teu conhecimento, em toda a tua habilidade, para você poder propor para ela. Porque senão, o que a gente acaba fazendo? É propondo a mesma coisa, né? E aqui eu não estou falando porque você Exatamente. vai fazer o mesmo desenho, a mesma solução. Não, mas a forma de você conduzir ou aquilo que você vai apresentar, ela acaba sendo uma coisa meio que repetida. E o cuidado que nós temos que ter em relação, seja a um cliente, né, que chega a você ou que chega a mim, ou nas nossas relações, entender que uma resposta que funcionou numa determinada situação não necessariamente vai funcionar naquela outra situação. Então, não dá para ir no automático. Posso ter Exatamente. aprendizado, né? Uma situação anterior, ela pode me gerar um aprendizado de forma que eu possa utilizá-lo. Mas só que assim, eu tenho que fazer isso de forma consciente e não assim, funcionou aí, como colocar. Não, porque aí, senão você corre um grande risco de estar incorrendo, né, num problema, que é não ouvir, não entender o que aquela pessoa está querendo te falar. Que no caso não é nem o ouvir, é o escutar que a gente se propõe a falar, da importância do escutar. É verdade. Você vê, né? A gente colocando aqui exemplos práticos, né? A gente é muito, né? Quando a gente, na verdade, nós aqui, né? A gente sempre compara muito do nosso trabalho com profissões um pouco mais clássicas, né? Arquiteto é uma profissão clássica, mas ela não é tão entendida, a atividade, o processo não é tão entendido como um de um médico, por exemplo, né? Então a gente fala assim, vamos sentar, vamos entender o que o paciente está sentindo. O que ele está sentindo? Está sentindo dor? Aonde? Vamos investigar. Quer dizer, você vai começar a fechar um quadro para poder entender aquilo e saber que direcionamento dá, né? A gente faz muito disso. E, aqui no nosso escritório, a parte do desenvolvimento na verdade, de basicamente 3 tipos de processo nós temos aqui, que basicamente é pela necessidade dos clientes, não só pelas perspectivas que elas têm para a casa delas, para o escritório delas, né, e até o comércio e tudo mais, mas pela, pela complexidade daquilo que ela vai querer naqueles espaços. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer, como é que eu vou explicar para vocês, para colocar de uma forma até elegante? Se você percebe que pelo discurso do cliente ele não preza por muitos detalhes, né, numa marcenaria, e ele preza muito pela funcionalidade, a dedicação para aquele detalhe, a gente percebe que para o cliente às vezes não vai ser tão importante. Então nós tratamos esteticamente aquele imóvel, aquele espaço, mas muito focado no olhar do cliente. A gente vai mostrar dentro daquele universo dele o que seria melhor para ele, dentro da parte da função e da parte da estética, né? Porque a definição de arquitetura é fusão da estética mais a função. Nada na arquitetura ela pode ser puramente estético, ela tem que ter a função. Por isso que tem que ter um determinado material para um determinado uso, porque que tem que ter a durabilidade para um determinado uso, né? Materiais e tudo mais. Então, tudo aquilo que a gente aplica tem muito disso. Então, o ouvir, entender e aplicar um processo mesmo. Então, não adianta, né, usando esse exemplo assim, virar para um cliente que de repente não entende, não é que ele não entende, mas ele no universo dele aquilo não é de grande importância, eu não vou valorizar excessivamente, né? Porque para ele não faz sentido. Então, é tudo sob medida, desde a custos até a parte desse tipo de tratamento mesmo, né? Mas ouvindo você falar,
eu vejo assim, a gente precisa calçar a sandália da humildade, né? No sentido de Sim, que não é o que a gente quer, né? Não é aquilo que a gente avalia que possa ser o melhor, é aquilo que o outro quer, né? E se é aquilo que a exatamente. pessoa quer, que ao mesmo tempo você entende que você consegue atendê-lo sem ferir nada daquilo que seriam princípios e valores teus enquanto profissional da arquitetura, por que não? Né? Sim, Então, é um pouco aquela questão, não é só a minha visão, né? Não é a minha visão que é a melhor, né? E é entender esse contexto, entender essa situação, para que você possa estar propondo melhor. Então, do ponto de vista profissional, eu vejo no teu trabalho, como você coloca o mesmo dentro da minha realidade de trabalho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu imagino que seja melhor, mas é aquilo que é exatamente. o mais adequado para aquela pessoa. E nesse sentido, não é só a habilidade da comunicação, é também a gente se despir, por isso brincadeira, né, da sandália da humildade, Da da gente, humildade. da gente se despir um pouco disso, né, e entender que, ok, eu até sei que poderia ter uma solução melhor, porém, para esta pessoa, para o momento dela, para a realidade dela, é isso que é melhor. Isso que, é, do ponto de vista profissional, isso é muito importante. A gente tem que parar para perceber essas situações, né? E poder, Sim, consequentemente, falar que tipo de entrega que você vai fazer de acordo com a necessidade daquele teu cliente, no teu caso, né? é verdade. E aí é que eu imagino, né, que aí é que está o maior presente nosso, né, na verdade, que aí quando você corresponde à expectativa do teu cliente, né, desde o fechamento da proposta e até todo aquele processo, você vê o sorriso do teu cliente no rosto e falar, cara, ou você tirou isso da minha cabeça, eu não sabia o que que era, mas você tirou isso da minha cabeça, ou, nossa, eu não sabia que isso poderia ficar tão bom, e é tudo que eu preciso, mas, por exemplo, às vezes de uma forma completamente diferente, né? Mas você vê aquela satisfação de que você conseguiu atingir aquele pontinho dentro dele. E tudo é a partir disso, né? É dessa compreensão. Eu acho que É, é mágico, né? e é muito legal o que você coloca, porque o que você está descrevendo significa que você tem essa habilidade, que é a habilidade do poder escutar, é a habilidade de poder colocar para a pessoa aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está expressando, às vezes ele está desenhando, às vezes ele usa analogias, mas isso está relacionado com essa capacidade que você tem de escutar e fazer com que isso você consiga transformar e falar para a pessoa. E é muito legal, eu falo porque eu percebo isso também muitas vezes em atendimento, que a pessoa fala uma determinada coisa, eu falo, mas não fui eu que disse, você que está dizendo, né? Então, Uhum. é essa capacidade que existe de mostrar para o outro aquilo que ele está querendo comunicar e que muitas vezes ele também não percebe, né? No meu caso, até porque é algo relacionado a pessoas, emoções, expectativas e toda uma série de coisas, mas que é essa capacidade do e é muito É legal quando verdade. acontece isso. Que bom, Nossa, é parabéns. maravilhoso. Ah, obrigada. Você sabe que você tem uma responsabilidade nisso, né? Olha, se eu tenho uma responsabilidade, eu não sei. A única questão é, falando aí, você deu a abertura, tanto você quanto o Francisco, de poderem usar um instrumento, né, para a gente trabalhar um pouco essa ideia de autoconhecimento e que está baseado nessa questão da comunicação. E você até falou no começo, né, que vocês são complementares. Na realidade, todos nós somos complementares.
E a grande sacada está nessa questão de quando a gente percebe essa complementaridade, porque aí a gente consegue usar ela a nosso favor. E às vezes nem sempre a gente faz isso, né? E vocês, de alguma forma, estão fazendo uso disso, que é muito bom. É, que bom. E estamos tentando evoluir cada vez mais. A gente está aqui a gente fala com a rédea apertadinha para melhorar cada vez mais. É sempre bom, né? A gente se superar. Ô, Márcia, vou dar um recadinho aqui para o pessoal. Queridos, ó, a gente está falando aqui hoje sobre a diferença entre ouvir e escutar, que agora é a próxima parte, né? Então, que é meio que a gente já está falando também. Mas se vocês acham que o papo tá legal, vocês estão gostando, de repente tem alguém que possa, enfim, se interessar pelo assunto, a nossa live ela vai ficar gravada. Agora, a partir dessa live, a gente vai começar a colocar todas elas no nosso canal do YouTube. Então, para quem não assistiu, vocês quiserem colocar, manda um privado para a gente aqui no direct aqui no Insta, que a gente passa para vocês o link. Mas quem também já quiser entrar e se inscrever no nosso canal, é só lá no YouTube procurar por Madô Arquitetura, que lá vão ter vários conteúdos, as nossas lives, vídeos técnicos falando sobre materiais, tem várias coisas lá. A gente está montando um conteúdo bem interessante e as coisas vão ficar aí cada vez melhores. E manda um aviãozinho também, se acha que dá para o pessoal assistir, alguém que, sei lá, está saindo do trabalho agora, vai lá e vai de repente, curtir, poder usar um pouquinho nas relações de trabalho ou nas próprias empresas. Tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Mas você quer mandar algum recado? Que você está ficando profissa. Oi? Muito bom. Que você está ficando profissional. Jura? Obrigado. Falaram para eu dar curso de lives, esse pode. Tem muita gente boa no mercado. Eu sou meio cara de pau, eu perdi um pouco a vergonha. A gente tem que falar um pouquinho sobre o que a gente faz, né, Mar? Com certeza. E eu só vou ter pessoas bem na minha rede que estão entrando, a Gabi entrou, a Dani também tinha entrado. Meninas, muito legal, tá vendo vocês aqui. Deu um delay, deu um delay. Pronto, vamos lá. E aí, né? A gente vai fazer a pergunta, né, para quem está em casa, né? Você que tem uma empresa, você que tem colegas, né? Lida muito com seus colegas de trabalho, né? Porque às vezes tem postos, né, dentro de uma empresa que às vezes você fala muito mais com quem é coordenador de equipe, mas que tem os que são mais isolados. Te fazer a seguinte pergunta: você está ouvindo ou está escutando? O que você acha que acontece, Cris, na tua experiência, na tua prática? Olha, eu até engasguei, peraí. Eu acho que eu escuto bastante. Mas assim, hoje, na verdade, para eu transformar, converter, depois eu me fala se eu tô certa, tá? Para eu converter o que eu tô escutando e aplicar, no último ano eu tenho sido mais assertiva, né? Tenho sido mais assertiva. Mas assim, sempre escutei bastante. Mas na verdade, eu acho que eu estava mais ouvindo. Eu acho que agora eu escuto mais. Pronto, acho que agora eu falei. Porque eu tô aplicando da forma certa, né? Quer dizer, eu acho. O negócio tá indo bem, né, na verdade. Eu sinto pontos positivos. Se a gente for pensar, aqui tem uma diferença, porque a capacidade de ouvir, né, se a partir do momento que a gente não tenha nenhuma limitação física, biológica, a gente tem, né, tá aqui os nossos dois ouvidos que têm essa capacidade do ouvir, é um dos nossos 5 sentidos, um sentido muito importante. E isso flui de uma forma muito automática. Aqui mesmo, né, a comunicação está entrecortando, mas de alguma forma
as poucas, quando entrecorta, eu consigo compreender, juntar o que foi falado e fazer uma construção, entender o que você estava expressando, mas está nesse nível, que é o nível do sentido, o nível da audição. Quando a gente fala da escuta, a escuta Aham. requer o quê? A atenção. A escuta, ela não é só a capacidade auditiva. Ela tem essa necessidade de estar o mais próximo, né? Que aqui no caso estou, até porque minha tela está escura, Aham. entender o que você está querendo expressar, poder até pedir mais informação para poder ver se eu tenho uma clareza daquilo que você está falando. Eu tenho uma necessidade de colocar toda a minha atenção, que é uma atenção de corpo, de ideia, de energia, em relação àquilo que você está falando. Porque a partir Uhum. daí a gente consegue estabelecer uma comunicação mais efetiva. O tempo Entendi. todo eu preciso estar escutando? Não, tem hora que é natural essa questão do ouvir, que é automático, né? Coisas que possam ser corriqueiras, né? Dentro da dinâmica familiar, dentro da dinâmica do trabalho, tem horas que isso é natural. Mas quando eu estou numa situação que é uma situação com o cliente, uma situação com o colaborador, uma situação do relacionamento, né, familiar, afetivo, muda. Aí você tem uma necessidade dessa escuta, né? Não pensar só enquanto um dos sentidos. Não, todos os meus sentidos, os meus 5 sentidos estão em prol, né, da escuta para que eu possa estabelecer essa comunicação e possa te atender naquilo que você quer. E a gente Muito acaba legal. usando como sinônimo. Na realidade, a gente usa como sinônimo, e não é. Né? E não E, é. e, e não é. E tem uma coisa muito real, cansa. Você escutar cansa, porque você está despendendo energia. Né? Porque todos, aquela ideia dos 5 sentidos, eles estão direcionados para isso, com esse objetivo. Ele exige bastante da gente. E a gente, de uma certa forma, acho que acaba usando todos os sentidos também para poder, né, não só escutar, mas depois poder atuar, né? Acho que de uma certa forma, acho que a gente conseguir explorar também todos eles, né? Eu acho que é algo que pode ajudar bastante também, né, Márcia? Ou você acha que eu estou falando bobagem? Então, vamos pensar de duas formas. Primeiro momento, essa capacidade de entender aquilo que você quer, aquilo que o Uhum, outro quer, no caso. A partir do uhum, momento que você compreende aquilo, aí você vai para esse segundo, que é o momento da realização. O momento da realização, ele vai exigir de você os sentidos, só que ele pode exigir de uma forma diferente. Né? Tem hora, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma inferência, mas quando você está num momento de desenvolvimento de um projeto, você tem que estar com toda a tua atenção, com toda a tua capacidade de concentração, de foco dentro daquilo que você está desenvolvendo. E de sim. forma que você vai buscar os referenciais daquilo que você escutou para poder te ajudar dentro do que você vai entregar. Então, você está Uhum. usando um outro movimento, né? Você tem um lado desta atenção, dessa concentração maior. Né? Mas a questão vai ser no automático? Não, porque se cai no automático, a gente vai fazer tudo do mesmo, sabe? A ideia do pasteurizado, e não é isso. Se dentro de cada uma das áreas que a gente atua, esse é um cuidado muito importante, né? Não Sim. pasteurizar, não achar que uma solução funciona, é sempre a melhor solução para aquela determinada situação.
Isso não é uma verdade absoluta. Exatamente. Eu sou, na verdade, de uma geração de arquitetos, né? Eu tive o privilégio de atuar em escritórios de nome, né, aqui de São Paulo. Ganhei muita experiência, isso foi muito gratificante para mim. Mas algo que tinha muito na minha geração, ou pelo menos, né, nos escritórios onde eu atuei, que se prezava muito por um estilo. Né? Isso também pode ser um desejo do cliente também, né? Porque existem os escritórios que eles imprimem uma marca, principalmente uma, uma marca principalmente estética, visual muito forte, uma identidade visual muito forte, e clareou, clareou a tela de novo. Oh, apagou de novo. e, e aí o que acontece? A gente começou a notar isso, que às vezes nem sempre o cliente ficava satisfeito com aquele resultado final. Justamente porque às vezes, por mais que ele quisesse, ele não via, às vezes, um lado prático de uma determinada coisa, de uma manutenção e tudo mais. Então, quando a gente começou a notar que existia um público que queria, que gostaria de ter uma identidade dentro da sua própria casa, por exemplo, gostar de coisas que a princípio, né, cores, por exemplo, que para nossa análise, dentro da nossa formação, às vezes podem ser cores que analisando a parte de saúde mesmo, que elas podem prejudicar o sono, por exemplo, colocar uma cor muito forte, cores inadequadas, a gente tinha como direcionar o cliente para opções mais adequadas, né? Tanto para o uso como para a função. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho depois que nós fizemos, né? Abrimos o escritório, algo muito personalizado para cada um. Não só que a gente falou de tipo de serviço, né? Que vai nas diversas escalas, mas como também nos resultados estéticos, para que a pessoa se sentisse bem. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu quero uma casa aconchegante. Nós já fizemos projetos extremamente aconchegantes, mas que ele tem uma pegada extremamente moderna. E quem fala que é uma coisa moderna, já vem algo mais. Às vezes, no primeiro momento, entendem que é algo mais frio, né? Moderno, duro, né? Uma coisa assim. E não. Então, trabalhar, né, esse entendimento e poder aplicar em soluções, eu acho que é o mais bonito dentro da profissão do arquiteto e é o melhor que a gente pode. É uma visão nossa aqui do escritório. E é o melhor que a gente pode entregar para o nosso cliente. Porque é ele que vai morar, é ele que vai trabalhar. E então a gente faz uma lapidação de desejos. E a gente recebe aquela pedra, né, entre aspas, bruta, para a gente poder lapidar isso de acordo com o desejo do cliente. Senão ele não entregaria para a gente essa pedra bruta, ele faria ele mesmo, né? Então o que a gente faz é trazer tudo isso. E realmente essa questão só tendo essa questão do escutar, entendimento de fato, faz a gente chegar nos resultados, né? Uhum. E é interessante o que você fala, o que significa aconchegante? O que significa moderna? Porque muitas das vezes, de novo, a ideia do sinônimo, se está usando essa expressão, significa determinada coisa. E isso não é uma única forma de se compreender. Então, é muito importante entender, ouvir e escutar por parte desse cliente que chega até você, para ele o que representa, né, ser aconchegante ou ser moderno. E É, eu estou reiterando isso, porque isso é a dinâmica do teu trabalho, mas é a é, mesma coisa quando eu penso em relação ao meu trabalho. Tá, eu sou tímido. O que significa tímido para você? E a pessoa vai descrever o que significa tímido. Marlene, posso compreender ser tímido de uma forma diferente daquilo que a pessoa entende como sendo tímido. Então, esse ajuste ele é necessário, porque aí você tem uma questão que é a comunicação ela fica alinhada, ela tem uma clareza que te permite dar um segundo passo, porque você está é, partindo daquela premissa
na brincadeira estamos primeiro falando a mesma língua, ok? Porque os É, significados são os mesmos, né? E a partir daí conseguir ter uma conversa, né, do ponto de vista profissional, evoluindo para aquilo que você quer, que lá na frente você vai propor uma solução para essa pessoa. Mas para isso a gente precisa, de fato, escutar e ter mesmo, né, se dedicar a isso como uma etapa muito importante, né, dentro de um projeto, pensando na dinâmica do teu trabalho, uma etapa inicial muito importante para aquilo que você vai fazer depois. exatamente. É, citando assim, só um exemplo que eu me lembrei agora, eu acho que cheguei até a comentar com você quando a gente estava falando sobre a nossa live, né, Má? Nós estamos fazendo um projeto agora de uma casa e, e esses são super queridos. E eles têm duas cachorras grandes, né? E a casa, na verdade, as cachorras elas têm que ficar soltas, elas têm que correr. E nós fizemos, na verdade, na parte do living, nós avançamos, né, uma parte do living para ampliar, para poder ter mais que um ambiente e tudo mais. E eles são bem detalhistas, eles observam tudo, está sendo um trabalho bem interessante. E aí, numa das análises, o cliente nos devolveu um croquis, né, baseado no que nós fizemos, e a sala tinha um chanfro. Tipo, só que assim, né? Por quê, né? O Francisco olhou e falou, nossa, ele falou, eles fizeram aqui um chanfro, né? Por que será? E aí nós ficamos parados na frente da planta, olhando, falando, mas por que será? E na verdade, quem poderia olhar num primeiro momento, vamos dizer, exercitando o ouvir, né? E não escutar, falar, nossa, mas por que esse chanfro? Esse chanfro não justifica, né? Na verdade. Na verdade, o que ele queria era uma passagem. Ele queria uma passagem para que as cachorras pudessem correr. E aí, o que nós fizemos? Nós propusemos uma outra solução frente àquele objetivo, que era deixar com que as cachorras circulassem pela casa, mas pela parte externa e nem, não pela interna. Então, principalmente acho que por conta de segurança à noite, né? Porque são duas Dobermans, né? Então nós conseguimos, né, meio que remover aquele chanfro para que eles tivessem uma qualidade melhor de espaço internamente, é, e ao mesmo tempo, né, o Francisco escreveu aqui, diminuía o espaço da sala, tirava o espaço da sala, na verdade, né, para criar aquela passagem. Então a gente conseguiu garantir a qualidade do espaço interno e manter a circulação para as cachorras, né? E eles adoraram a proposta. Então, quer dizer, não era exatamente aquilo que estava no desenho, mas era eles queriam aquela necessidade que estava embutida naquele desenho. Então, a gente teve que fazer essa interpretação, a gente teve que escutar o desenho, né? Ter esse entendimento. Tecnicamente, você conseguiu dar a solução, mas sob a perspectiva do relacionamento humano, não foi só a tua decisão que pesou, você entendeu qual era a situação e você estabeleceu vínculo com esse casal para propor o que melhor atende à necessidade deles. E que eu acho que esse é o desafio nos relacionamentos, né? Sob a perspectiva de É, alguém que chega e que está solicitando um trabalho, que de fato ele possa falar, estão escutando o que eu estou querendo. E isso é tão verdadeiro que eu tive uma situação com a faculdade, que você está falando que eu estou fazendo a faculdade, que eu falei, gente, se alguém tivesse uhum. me escutado desde março, quando eu mandei um e-mail, nossa, a gente está em agosto, quanta coisa teria sido evitada, né? E você Olha, percebe, essas coisas acontecem. E a questão é essa, escutar, é parar para ler, né? No caso é ler, porque é um e-mail, mas é entender o que está ali, qual é a mensagem que está querendo ser transmitida. E não dá para ser uma resposta padrão. Né? exatamente. O Francisco até escreveu aqui porque perguntaram, né, sobre a solução, né? A solução foi a seguinte, porque esse chanfro ele foi criado aqui, né? A gente tinha esse chanfro por quê? Porque tinha um pilar aqui, ó. E esse pilar não pode ser removido. Então as cachorras passavam por aqui, ó.
Então, o que que nós fizemos? Nós criamos um caixilho todo de vidro. Então, quando a casa ela é aberta durante o dia, toda essa parte dela aqui ela é aberta. Então, esse chanfro some. Só que mesmo assim, nós diminuímos esse chanfro. A gente minimizou para o quê? Para aumentar a área útil dentro da casa, entendeu? Então, foi isso. A gente transformou esse chanfro, na verdade, num vidro. Então, você aparentemente você não enxerga ele por causa que ele é uma superfície toda de vidro, é um caixilho, na verdade, né? Só para explicar a solução aí. Mas que legal, mas porque a gente estabelece vínculos, né? Colocando de uma forma adequada, né? Entendo todo aquele entendimento sobre o perfil do cliente, né? As limitações dele e tudo mais, né? E aqui Que a gente não legal. está entrando nem no aspecto do cliente propriamente dito, né? De todo o círculo que a gente tem de atendimento e de uma postura consultiva perante esse cliente. Aqui a gente está falando Sim, mesmo de uma habilidade que é nata, que é uma habilidade que, se não existe uma limitação, nós temos essa capacidade, mas o grande desafio é a gente parar e para entender que não é só o sentido da audição, são os 5 sentidos que eles são usados todos, né? Quando a gente de fato faz uma escuta. é isso aí. Omar, eu vou então, assim, fazer um resuminho, né? Porque, nossa, eu acho que é de uma profundidade tão grande isso que você está falando, parece um assunto simples, mas não é nem um pouco, né? E eu vou deixar aqui uma mensagem, né, para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Enfim, pessoal, a live também vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. E depois vocês visitem lá, se vocês acharem interessante, se inscrevam, que vocês vão receber os conteúdos. Mas a gente está quase acabando. Aliás, acho que a gente está para encerrar mesmo. Então, assim, Ok? é porque só aparece o cronômetro aqui, né? O que eu acho que é legal a gente saber, né? Ter muita noção quando a gente vai escutar. Conseguir detectar, né, o perfil do cliente, né? Quais são as necessidades dele, né? Do cliente, do seu colega, enfim, de quem você quer se comunicar de fato, né, Má? Entender as expectativas, as necessidades, os desejos, aquilo que ela está sentindo naquele momento, as dores, né? E o que a move, né, para determinado objetivo. Né? O que, que faz, né, ela se motivar ou o que ela precisa para se motivar, né? Acho que é algo que você precisa entender todo aquele pano de fundo, todo aquele cenário, né? E a gente ter muita, né, disposição para fazer isso, que como você mesma falou, né, Mar, a gente é cansativo, né, você parar e estar de fato, né, concentrada na frente de uma pessoa para entendê-la e tudo mais. Acho que isso é muito importante. E eu coloquei aqui, ouvir é mais importante do que oferecer. Então, vamos escutar, porque oferecer, na verdade, é você realmente, sabe, é você é como se você recebesse uma receita, fizesse um bolo e entregasse para a pessoa do gosto dela, né? Eu acho que a gente precisa assimilar todo esse conhecimento para poder se dedicar e realmente atender de fato, ser genuíno aquela entrega. E, e eu acho que assim, para a gente sempre melhorar, né, a cada trabalho, a cada processo, a gente também ter os feedbacks, eu acho que dos nossos clientes, perguntar, né, acho que frequentemente, né, sobre você está gostando, como é que está o processo, estou falhando em alguma coisa, o que eu poderia melhorar? Eu acho que isso é muito importante, algo que a gente também tem feito isso muito no escritório. Não é só cumprir, entre aspas, a nossa obrigação enquanto contrato, mas em si aprofundar a relação humana, né? Eu acho que isso é muito importante, né? É, E é, eu acho que é isso. E você, Má? isso que você fala no final é a questão da retroalimentação. Então, Temos escutar, 20 né, o segundos. que eu acho que é isso. Desculpa. E não, tranquilo.
e parar para pensar que não é somente aquilo que se fala, aquilo que se expressa também através do olhar, através dos gestos, porque tem muita coisa que é dita e que contribui nesse processo da escuta e que seja uma escuta